A colheita da soja teve que ser antecipada no Paraná. O motivo foi a estiagem que interferiu na produtividade das lavouras. A previsão é de que o estado deve colher 12% a menos do que era esperado. Além disso, outro problema preocupa o produtor rural: o preço da saca da soja. Seu Artêmio é produtor rural em Toledo. Nesta área de 80 hectares, ele já está finalizando a colheita da soja, o que só deveria acontecer daqui 10 ou 15 dias. A antecipação aconteceu por causa das condições climáticas. Com isso, o ciclo foi acelerado e os grãos prejudicados na fase final de formação. Podemos perceber assim, cara, os grãos de baixo estão bem cheios, grão grande, ó. Aí vem subindo, ó. Vagezinha pequena e grão pequeno. E a ponteira nem formou direito, ó. A média está sendo de 55 sacas por hectare. O produtor também tem outras áreas de plantio na região oeste. E o problema foi similar: queda na produtividade da lavoura. O que diminuiu foi a produtividade, em torno de 10 sacas por alqueire, né? E por causa que teve áreas que são áreas separadas, teve áreas que pegou mais seca do que outras. E essas que pegaram mais seca que vai diminuir a produção, né? Na Fazenda Escola do Centro FAG, a situação é parecida. A colheita também teve que ser antecipada e a produtividade foi afetada. Houve um clima, assim, altas temperaturas aí no final do ano, né? Isso aí acabou antecipando um pouco o ciclo da cultura, né? Acelerou um pouco a cultura e nós estamos tendo uma colheita um pouco antecipada em relação ao ano passado, né? Então diminuiu um pouco aí, em torno dos 10 dias aí, o ciclo da cultura, dependendo da variedade, né? A produtividade da soja com certeza caiu em função desse encurtamento de ciclo. Nós tivemos aí temperaturas muito elevadas, faltou um pouco de chuva em alguns momentos ali, que poderia ter enchido melhor esse grão. Então, teve um pouco de perda em função disso. A colheita de soja no Paraná atingiu 19% da área total até agora. O DERAL, Departamento de Economia Rural do Estado, já trabalha com a expectativa de uma quebra na safra. O estado do Paraná, né, nesta safra, vai ter uma safra frustrada, então a gente vai ter perdas no campo. Já foram registradas perdas no campo aí, a nível estadual, aí, em torno de 12% de perda, né, mais de 2,5 milhões de toneladas que foram perdidas até o momento. Na região oeste do estado, esse cenário não é diferente, né? Então a gente tem aí uma perda também registrada em torno de 12% na região, aí, com quase 500 mil de toneladas que deixarão de ser colhidas nessa safra 2023-24 de soja. E esse cenário também ele se desenha pior do que está no momento, né? Que devido às condições de clima, possivelmente esse número será revisado ainda mais e teremos mais perdas no campo, inclusive na região oeste do estado, que é uma grande produtora de soja e milho no estado do Paraná. Além da queda na produtividade, outro fator que está preocupando e muito o agricultor é o valor de mercado da soja. Em 2023, no Paraná, a saca fechou o mês de janeiro valendo quase R$ 160. Este ano está cotada em R$ 103, uma diferença de R$ 55 por saca. Seu Artêmio lembra que os insumos tiveram uma queda de preço, o que baixou o custo de produção. Mas ele aponta que o valor dos produtos agrícolas baixou ainda mais. Porque nós plantamos mais barato. Quando nós chegamos a vender soja a 200 e pouquinho, hoje está 103. Então assim, baixou os insumos, mas não na mesma quantidade que baixou os produtos agrícolas, baixaram muito mais, né? Os analistas do DERAL explicam que o preço da soja está sendo afetado pela superoferta do produto no mercado mundial. Mas eles avaliam que, mesmo com os valores praticados atualmente, o resultado para os produtores rurais deve ser positivo. O mercado de soja para essa safra, ele não é um mercado, vamos dizer assim, favorável em termos de preço, né? Apesar de a gente ter uma produção nacional com quebra, né? Ou seja, uma produção que não deve superar 150 milhões de toneladas, né? No cenário nacional, a expectativa inicial era que fossem produzidos mais de 160 milhões, então a gente já está falando uma quebra nacional aí em torno de 10 milhões de toneladas, superior a isso. Isso, ainda assim, com essa quebra, não deve refletir nos preços do mercado doméstico, porque a gente tem uma boa produção mundial de soja, né? Então, o relatório americano do USA divulgou em dezembro, que é o último relatório e revisado,
em torno de 400 milhões de toneladas que devem ser produzidas no mundo de soja. Então, a gente tem uma produção muito grande no mundo, né? Obviamente, esse número não vai se confirmar, porque a gente tem a quebra na produção brasileira, então esse número vai reduzir bastante, mas mesmo assim, se a produção mundial ficar em torno de 380 milhões de toneladas, isso não deve gerar impactos em termos de preço, justamente pela superoferta. Se a gente pegar nosso vizinho aqui, a Argentina, ela teve uma safra frustrada anterior, que produziu menos de 25 milhões de toneladas de soja, e neste ano ela deve produzir acima de 50 milhões de toneladas. Então, apesar da quebra da safra nacional, o cenário se desenha para uns preços menores nessa safra. Então, hoje a saca é negociada em torno de 105, 110 reais. Se a gente tinha ano passado, por exemplo, nesse mesmo período, entre 150 e 160 reais. Então, há uma perda aí em termos de valor, em torno de 30% a 35% nos preços praticados neste momento, quando a gente compara os preços praticados em 2023. Então, isso naturalmente trará uma rentabilidade um pouco menor para o produtor. Entretanto, o custo de produção também caiu. Então, há de se ponderar que, apesar dos preços menores, o custo de implementação da lavoura de soja também foi menor, em parte, para o produtor de soja no estado do Paraná. Conversando com alguns produtores, muitos estão falando que a média ali, para fechar a conta ali, seria entre 120 e 130 reais, né, no mínimo ali, para conseguir fechar a conta. É claro, cada produtor tem a sua referência, né, de custos, né? Então, isso é uma questão muito particular da tecnologia, do conceito que ele aplica na sua propriedade, mas de referência para o estado do Paraná, a gente estima que o custo variável para se implementar uma saca de soja, ela tem um custo aí em torno de R$ 67, 65, 67 reais aproximadamente no estado. Então, para uma produtividade média por hectare de 55 sacos. Então, se o produtor tiver, apesar da perda, colhendo em torno de 55 sacos por hectare, ele terá, de certa forma, uma boa rentabilidade ainda na safra de soja 2023-24. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essas condições de colheita e também do mercado da soja. Para isso a gente recebe André Alegramante, engenheiro agrônomo e consultor técnico da IRIED. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. E também quem está aqui com a gente, Rodrigo Trage, assessor de mercado da Granoeste. Seja bem-vindo, Rodrigo. Agradeço pelo convite, amigos da Agrofag. Muito bem. A gente acabou de acompanhar aí na reportagem, né? Esse preço da soja agora teve aí um impacto de várias situações para que ele chegasse nesse patamar e também influência aí de várias condições climáticas, né? A gente pode começar falando sobre esse preço. Como é que está para o produtor agora, Rodrigo, essas condições que a gente acabou de ver na análise do DERAL também? Certo, então como a gente viu aí na reportagem, se a gente considerar um custo para o produtor, né, cerca de 45 sacas por hectare, você pensando ali que vai produzir 55 ou 60, que é a média estadual, né, do Paraná, segundo o DERAL, sobra pouca margem para o produtor trabalhar. Isso que a gente está pensando em 45 sacas para um produtor que tem a própria terra. Se a gente parar para pensar no que a renda, esse cálculo ele fica ainda muito mais justo. Então, esse preço a R$ 103,50 ou 106, às vezes consegue até um pouco mais, dependendo se consegue vender para o porto, vai conseguir pegar 10, 15 reais a saca a mais, mas tem alguns outros custos envolvidos, né? Mas o ponto é que precisa trabalhar direito essa formação de preço para conseguir ter um lucro mais adequado, né? Senão fica cada vez mais difícil de seguir nesse ramo, nessa profissão, né? Para que seja vantajoso para o produtor, né? E é o que a gente tem visto a realidade aí dos produtores, principalmente aqui da nossa região, André. Tá difícil a situação agora, né? O produtor, na verdade, ele se vê cada vez mais apertado, né? Então, seus custos no início da safra eram quando chega o momento da colheita, talvez o grão não acompanhe aquela expectativa inicial que ele tinha, né? Então, tornando essa conta bem mais apertada no final. André, você que acompanha o campo por aí, né? Sim. Essa queda de produção que a gente está vendo aí, ela está mais relacionada ao pessoal que plantou mais cedo, né? Como que está a lavoura em geral, só para a gente ter uma ideia? Eu acredito que, de maneira geral, nós podemos separar as áreas na região oeste do Paraná em duas situações. As plantadas dentro do mês de setembro
que são as áreas que em sua totalidade já foram colhidas e as que apresentaram as maiores quedas de produção, né? Impactadas por alguns fatores, principalmente climáticos, né? Então podemos pontuar uma seca no início, né? Mês de setembro foi um mês bastante seco, dificultou o desenvolvimento vegetativo dessas primeiras áreas plantadas. Posteriormente, em meados de outubro, final de outubro, tivemos um acumulado de precipitação bem significativo, em algumas regiões chegou a ter 400 milímetros em uma semana. Então isso, além de também ter um problema em relação à luminosidade, né, a capacidade fotossintética ter sido reduzida, também em questão de polinização, pegamento floral. E para fechar a conta, no final do enchimento de grão, ainda teve mais uma sequinha que pegou em todas as fases vegetativas, vamos dizer assim, as primeiras áreas plantadas. As áreas posteriormente plantadas, o produtor teve que esperar essa seca de setembro para plantar, as áreas de outubro, elas já tiveram uma condição um pouco mais favorável, né? Então, o que a gente vem observando? Que essas áreas que estão sendo colhidas nas últimas 2 semanas, entrando nessa semana também, já estão apresentando um resultado bem mais positivo. Você diria, então, vamos dizer assim, essa porcentagem que está produzindo menos, que foi essa seriam os agricultores mais prejudicados em termos de rendimento para cumprir suas obrigações financeiras, vamos dizer assim. Você acha que eles terão dificuldades? Justamente, se for um produtor, por exemplo, que a totalidade da sua área foi plantada em setembro, sim, com certeza ele vai ser prejudicado. Vai depender do investimento que ele fez de tecnologia. Sim, sim. Porém, a maioria dos produtores escalona seus plantios, né, para tentar minimizar esses riscos, né. Eu vou fazer uma pergunta para o Rodrigo. Nós vivemos de fatos e boatos, né? Uma hora o Brasil está com a temperatura mais alta, depois a Argentina está favorável, os Estados Unidos está com uma temperatura mais alta, agora parece que a Argentina vai mudar um pouquinho a temperatura. Uhum. Mas o fato é que a soja não sobe, né? O agricultor está numa gangorra, aí o que está acontecendo? Um panorama geral. Dizer. Exatamente. Então, querendo ou não, essas histórias, como os fatos e boatos, né? Que vão sendo elencados aí para tentar entender o movimento dos preços, porque ele é composto, querendo ou não, por uma série de fatores. A gente tem o dólar que compõe o preço, tem preço de Chicago, enfim, frete. Então tudo isso é uma gangorra efetivamente, né? Então a gente vê que no final das contas hoje o que a gente tem é uma oferta maior do que a demanda está necessitando no momento. E isso faz com que o preço ali fique travado. Existem preocupações que mantêm ele num patamar mais alto, que é a questão de quebra aqui no Brasil, quebra na Argentina e como é que isso vai ficar de fato no final das contas. Mas o ponto do outro lado que não deixa subir é a demanda que não vem mais agressiva, não vem tomando tanto o que está sendo oferecido. E uma das coisas que afeta realmente essa demanda é que hoje a gente tem taxas de juros muito altas no mundo, também no Brasil, né, mas também no mundo. Coisas que antes a gente não via. Por exemplo, nos Estados Unidos a taxa de juros lá era muito próxima de zero. E hoje a gente tem uma taxa que ela vai de 5,25 a 5,50. Ontem a gente teve o panorama do Federal Reserve, que não cortou a taxa de juros, né? Manteve em 5,25. Então, para você fazer estoques muito grandes, não compensa, porque hoje os juros ele te paga muito bem. E sendo que se você for fazer estoques, comprar antecipadamente, você vai ter um custo para deixar ele armazenado, né? Então, no final das contas, hoje compensa mais comprar da mão para a boca. Então, a demanda ela não corre na frente e isso faz com que o preço fique mais travado. Você acha, por exemplo, eu acredito talvez o estoque mundial, né? Nós estamos com um problema aqui. Brasil é o maior produtor, Estados Unidos segundo, Argentina terceiro. Tempos atrás a Argentina teve problema sério, né? Aí todo mundo, a soja vai subir, mas ela estabilizou. A produção mundial está mais ou menos equilibrada. Seria isso, talvez, um fator importante? Exatamente. Ela vai se ajustando, né? Agora a gente tem essa capilaridade, por assim dizer, na soja, que não deixa tão refém assim o mundo de uma origem apenas, né? Então acaba que aqui no Brasil quebra um pouco, na Argentina produz um pouco mais, no final das contas, no balanço global, acaba ficando neutro, né? André, dá uma radiografia do custo daí para o agricultor. O que você acha que o agricultor está pensando? Vai investir mais dinheiro? Vai pôr uma tecnologia mais avançada? Porque a gangorra está meio forte para quem plantou mais cedo, aí, principalmente, né? Sim, sim. O produtor acho que não começou, com certeza começou já pelo menos pensar lá na frente na próxima safra de soja, né? Agora ele está definindo nesse momento safrinha, né? O inverno dele, o que ele vai fazer.
nós vimos último mês uma procura maior, uma demanda maior aí por insumos para o milho segunda safra, né? Devido principalmente a essa antecipação que foi citada na reportagem, de cerca de 10 dias, né? E 10 dias, quando se fala em milho safrinha, é uma diferença bem significativa. Então isso fez com que o produtor viesse a buscar os insumos de última hora e aumentou assim a área plantada. O custo para a implementação dessa segunda safra, se você pensar em sacas de milho, por mais que o milho não esteja num preço tão atrativo para a comercialização, né, de quem já tem esse grão parado lá e teve um custo alto para a produção desse grão que já está armazenado, para a implementação agora ele está bem saudável, está ficando em torno de 100 a 120 sacas por alqueire. Então, se o produtor buscar uma produtividade razoável aí para uma safrinha que a gente pensa de 250, podendo passar de 300 sacas, ainda ele pode ter um lucro bem significativo, desde que se tome o cuidado, né, no meu ponto de vista pelo menos, de estar travando o custo nesse momento, né? Para não ficar à mercê do mercado, de repente esse grão vinha cair ainda mais. Só num contexto geral aí, Rodrigo, que radiografia que você faz, por exemplo, dos preços da soja? Será que volta nesse preço que chegou a quase 200 aí? Porque o estoque mundial está mandando, né? Exatamente. Não, aquilo ali foi um momento muito ímpar, né? Então, para a gente ver, precisaria algo muito catastrófico acontecer novamente no mundo, né? A princípio, a gente não tem nada que nos indique que isso vá, de fato, acontecer novamente, né? Então, realmente, teria que quebrar a produção no Brasil, quebrar a produção na Argentina, ter um conjunto de fatores aí para a gente ver realmente. E que nem foi comentado, né? Os estoques, ok, teria que ter frustrações, grandes frustrações e sequenciais, né? Assim como a gente viu alguns anos atrás aí no milho também, né? Milho, querendo ou não, saltou lá em 2018, 2019 de R$30 para R$100. Então, foi um conjunto de fatores e agora esse mercado ele vem se ajustando novamente, né? André, quer dizer que o agricultor vai ter que fazer um bom planejamento para a próxima safra, para ter um custo mais moderado, para ele poder ter uma rentabilidade um pouco mais acessível. Por um lado, sim, mas também ele não pode tirar tanto o pé, né? A cultura do milho, querendo ou não, é uma cultura de alto investimento, né? Requer uma adubação, lógico, conforme a data de plantio, ela pode aumentar ou diminuir o seu potencial produtivo, né? Mas hoje nós temos algumas pragas que afetam a cultura do milho, como o percevejo, mas principalmente, a que chegou agora há pouco tempo, o cigarrinha, que podem aumentar consideravelmente o número de aplicações, né, dentro da cultura, aumentando bem o custo, né, e quando não feitas podem comprometer em muito a produtividade. Então esse custo ele tem que ser pensado, né, mas de maneira bem racional para não comprometer a produtividade. Você acha que essa antecipação que está tendo da colheita da soja vai aumentar a área de safrinha de milho? O que você acredita? Na nossa região aqui? Com certeza, não sei se tão significativamente, mas acredito talvez aí uns 5 a 10%, né, visto a demanda que nós tivemos, né, a gente trabalha com comercialização de insumos, na procura agora de última hora por insumos aí para milho. Para cultura de milho. É uma saída para o agricultor, né? E ele agora, quem consegue plantar agora, até agora, esse dia agora, né, final de janeiro, seria a melhor época, né? Isso, acredito que na nossa região aqui, até um dia 10 de fevereiro, um material um pouco mais precoce, você tem uma certa segurança, principalmente quando se pensa em geada, né, que é o grande quê da questão, se você planta ou não milho no tarde. Né. O último ano foi muito bom para o milho, nós tivemos altas temperaturas, não tivemos geada, né, então foi um ano atípico. Agora esse ano o produtor não pode se enganar pensando que vai ser como o ano passado, né. Tem que pensar no preço também que está o milho hoje, né? E outra coisa que o produtor põe na balança também, que ele não quer deixar a terra vazia. Então, ou o que ele faz? Ou planta milho, ou planta trigo, que tem um risco consideravelmente maior do que o milho, né? Tem também essa questão de preço. Ou se não, faz uma cobertura ali para estar recuperando a área. Muitos produtores também vão ter que mexer na parte física do solo, devido a esse excesso de chuva que eu citei anteriormente, né? Uma quantidade bem significativa em um curto período de tempo. Eles vão ter que estar manejando curva, vão ter que estar fazendo algumas ajustes em relação à erosão que ocorreu nesse período.
Hoje o professor Celso dominou o tema aqui, porque é o assunto que ele está por dentro e a gente ficou bem feliz aqui com as orientações que eles passaram para nós, os produtores que estão em casa também, né? Tentei fazer o melhor. Com certeza. Muito obrigada, André e Rodrigo. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Obrigado.